Para a gente entender um problema super atual, às vezes o melhor caminho é olhar lá para trás, bem longe no passado. Hoje a gente vai tentar decifrar o quebra-cabeça complexo da mentira. Mas a nossa chave para isso não vem da psicologia moderna, nem da neurociência, ela vem de uma língua que ninguém mais fala. E a nossa chave é essa aqui, Liugan. Parece estranho, né? É como se fosse um fóssil linguístico, uma palavra de uma língua morta que guarda um segredo sobre como a verdade e o engano funcionam no nosso mundo hoje. Então, bora mergulhar nessa investigação? Então, essa palavra, Lugan, ela vem do gótico, que era uma língua germânica antiga, já extinta. E olhando para ela, a gente começa a perceber que um conceito que hoje causa tanta confusão, talvez um dia tenha sido um pouquinho mais simples de entender. Olha só que interessante, no gótico, a coisa toda parecia super bem definida. Tinha uma palavra para o ato de mentir, o verbo lugan, outra para mentira em si, o substantivo lugan, e até uma terceira palavra para a pessoa que mente, leugnia. Simples, direto. Tudo preto no branco, sabe? Bem diferente da confusão e dos debates que a gente tem hoje em dia. Pois é exatamente aqui que aquela simplicidade toda do gótico vai por água abaixo. Quando a gente mergulha nos debates da linguística e da filosofia de hoje, a questão fica, bem mais complicada. Afinal de contas, o que exatamente é uma mentira? E aqui já começa a primeira grande treta. Parece óbvio, né, que para mentir a pessoa tem que ter a intenção, ela tem que querer enganar. Mas acredite, os especialistas não chegam a um acordo sobre isso. Será que a intenção é tudo ou a história é um pouco mais complexa? De um lado, tem um grupo que a gente pode chamar de decepcionistas. Para eles é simples. O que vale é a intenção de enganar. Se não teve essa intenção, não foi mentira. Fim de papo. Só que do outro lado, tem os não decepcionistas, que dizem que a intenção não é necessária. E eles dão o exemplo das mentiras descaradas, sabe? Aquelas que todo mundo sabe que são falsas. Nesses casos, o objetivo não é enganar, mas talvez intimidar ou mostrar poder. E o debate não para por aí, não. A mentira está na cabeça de quem fala ou está nos fatos do mundo real? A visão da falsidade subjetiva foca no que a pessoa acredita. Se alguém genuinamente acha que está dizendo a verdade, mesmo que objetivamente não esteja, então não está mentindo. Já a visão da falsidade objetiva é mais, digamos, pé no chão. Se o que foi dito é falso, é mentira. Não importa o que quem falou estava pensando. Agora segura, porque o labirinto vai ficar ainda mais complexo. A próxima pergunta parece até um paradoxo. É possível mentir dizendo apenas a verdade? Parece que não faz sentido, né? Como assim, mentir sem falar nada que seja falso? A resposta para isso não está no que é dito, mas naquilo que as palavras nos levam a entender, naquilo que fica nas entrelinhas. Tem uma história clássica que ilustra isso perfeitamente. É sobre um capitão de navio que, irritado com a bebedeira do seu imediato, escreve no diário de bordo: "Hoje, o imediato está bêbado." Uns dias depois, o imediato tem a chance de se vingar. Ele escreve: "Hoje, 14 de outubro, o capitão não está bêbado." A frase dele é 100% verdadeira, mas o que ela dá a entender? Que em todos os outros dias, o capitão está sem bêbado. É genial. Uma mentira perfeita, construída só com a verdade. E essa jogada de mestre tem até um nome técnico: implicatura enganosa. É uma ferramenta de linguagem incrivelmente poderosa. O imediato não disse nenhuma mentira tecnicamente, mas ele com certeza enganou. Ele usou a verdade como se fosse uma arma para construir uma mentira na cabeça dos outros. E esse tipo de engano não é só uma ideia abstrata, não. Ele está embutido na própria mecânica da nossa fala, sabe? Nos sons que a gente produz, nas estruturas das frases que usamos todos os dias para nos comunicar. Existem pesquisas que identificaram várias pistas na voz que, e veja bem, eu digo podem indicar que alguém está mentindo. Coisas como hesitar mais, cometer errinhos de fala, a voz de repente ficar mais aguda, ou a pessoa começar a fazer mais pausas. É como se o nosso corpo tentasse entregar o jogo quando a gente esconde a verdade. Agora, olha só esse conceito aqui: foco verum. É uma técnica de linguagem que, com certeza, todo mundo já ouviu, mesmo sem saber que tinha nome. É quando a pessoa dá aquela ênfase bem forte numa palavra, geralmente no verbo, para fazer a frase parecer uma verdade absoluta. Quase como um soco verbal para calar qualquer dúvida. Esse exemplo em alemão é perfeito para isso. Um executivo, quando perguntado sobre demissões, poderia dizer: "Não haverá cortes de empregos." Mas se ele diz:
Não haverá cortes de empregos com essa força toda, ele está usando foco vero. E se for mentira, é uma mentira particularmente agressiva. Ele está usando a própria gramática para reforçar o engano. E a complexidade não para nas declarações. Pensa só, se alguém faz uma pergunta sem ter o menor interesse na resposta, só para insinuar alguma coisa ou manipular a situação, isso não é uma forma de mentira? Alguns linguistas argumentam que sim, é uma quebra da condição de sinceridade que uma pergunta de verdade exige. Para a gente ir finalizando essa exploração, precisamos falar de um conceito que é parente da mentira, mas que é diferente num ponto fundamental. É o tal do bullshit, ou, em bom português, a conversa fiada, a lorota. A definição clássica do filósofo Harry Frankfurt é a chave aqui. Pensa comigo. O mentiroso se importa com a verdade. Ele precisa saber qual é a verdade para poder escondê-la ou distorcê-la. Já a pessoa que está de bullshit, ela simplesmente não está nem aí. Para ela, se o que ela fala é verdade ou mentira, tanto faz. O objetivo é outro: impressionar, persuadir ou só encher linguiça. Então, para resumir de um jeito bem visual, o mentiroso joga uma partida de xadrez com a verdade. Cada movimento é calculado em relação a ela. Já quem pratica o bullshit, por outro lado, chuta o tabuleiro, espalha as peças e declara vitória. Para essa pessoa, as regras do jogo, a própria verdade, são irrelevantes. Claro, como em todo debate filosófico, nem todo mundo concorda com essa divisão tão nítida. Alguns estudiosos, como Carson, que está aí na citação, argumentam que a linha entre mentira e bullshit é muito mais borrada no mundo real e que os dois conceitos podem acabar se misturando. E tudo isso nos traz de volta ao começo, mas com uma perspectiva muito maior. A gente começou com uma clareza de uma palavra antiga, Liu Gan, e viajou por toda a complexidade da linguística moderna. Agora a gente descobre que pesquisas mostram que até a importância que se dá para a verdade literal pode variar entre culturas. Isso nos deixa com uma pergunta bem provocadora no ar. Se a própria noção de verdade não é fixa, o conceito de mentira pode ser realmente universal? A resposta, talvez, seja tão complexa quanto a própria natureza humana.